Olá, meu nome é Andrei. Vamos para mais um vídeo de resolução de exercícios do livro de Eletrodinâmica do Griffiths. Vamos resolver o problema 2.30, que vai tratar sobre condições de contorno em eletrostática. Esse é um tema muito relevante para a gente quando nós nos aprofundamos em eletromagnetismo, em um curso de pós-graduação, por exemplo. E apesar de ser um exercício bastante simples, ele é muito importante para fundamentar algumas bases. Essa parte de condições de contorno, ela vem a ser muito útil quando nós vamos estudar ondas eletromagnéticas, beleza? Ondas eletromagnéticas que acabam interceptando superfícies metálicas, condutoras, enfim. Quando a gente estiver lidando com ondas, isso daí vai ser importante, tá? De qualquer forma, mais um adendo, eu não vou aqui ficar colocando as fotos desses exercícios e problemas que ele está citando nesse exercício em específico, porque são muitos. Então eu vou me aproveitar de você. Como provavelmente você está aí com um livro do seu lado, eu vou sugerir então que você consulte por conta esses exercícios 2.4, 2.5, problema 2.11 que ele cita aí no enunciado, beleza? Então, feito isso, vamos começar a resolver. Verifique se os resultados dos exercícios 2.4, 2.5 e problema 2.11 são coerentes com a equação 2.33. Equação 2.33 que vai dizer pra gente, né, sobre essa diferença dos vetores campo elétrico de um lado e de outro da superfície ter que ser igual, né, a um sigma sobre ε0, se eu não me engano. Então, vamos lá, começar pelo 2.4. Se eu não me engano, ele tratava sobre placas, sobre campo gerado por um plano infinito, eu acho que era isso. Nós sabemos, então, que de um lado, no nosso plano carregado, nós temos o vetor campo elétrico dessa forma, enquanto do outro, nós teremos aí um vetor campo elétrico que vai ter um sinal de menos. Tá? Eita! Espera aí que eu coloquei duas barrinhas aqui. Vai ter um sinal de menos. Justamente porque de um lado do nosso plano a gente aponta o campo para cima e do outro lado dele vai ter que ser para baixo. Né? Então, por isso sinal de menos. Quando nós fizermos então a diferença, nós ficamos então com justamente um cara assim, satisfazendo, portanto, a relação que ele queria que satisfizesse. No 2.5, cara, deixa eu ver se eu lembro, olhando, o 2.5 também parece tratar com algo relacionado a um plano carregado, alguma coisa, um disco carregado, alguma coisa superficialmente carregada. O fato é que lá nós encontrávamos que a norma do campo elétrico de um dos lados era zero, vou colocar aqui um, enquanto que do outro era simplesmente sigma sobre ε0, de modo então que essa diferença acaba se resumindo novamente na relação que ele quer que satisfaça. Já com relação ao problema 2.11, me parece que ele envolvia alguma coisa relacionada a esferas, e aí nesse caso nós encontramos que o campo dentro do nosso objeto acabava sendo zero, enquanto que o campo fora, vou colocar aqui um alt, acabava sendo um sigma, um r quadrado e um ε0 r1 quadrado r chapéu. Porém, vejam que na discussão que ele faz nessa seção do livro, nós queremos avaliar essa diferença de campos na superfície, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é, por exemplo, avaliar todos esses campos que eu estou fazendo aqui. Nos outros dois não precisou, porque eles não dependiam de distâncias.
Mas quando o campo depende de uma distância, R', por exemplo, a gente vai precisar avaliar na superfície. Então, no R', ok? Então, nosso EOut avaliado na superfície menos o EIN avaliado na superfície, não vai fazer diferença porque é zero, vai ser sigma R1 quadrado, epsilon 0, R1 quadrado, R chapéu, menos zero. Portanto, EOut menos EIN respeita a relação da equação 2.33, certo? O item B fala aí pra gente calcular por lei de Gauss o campo gerado pelo lado de fora de um cilindro e ver se ele também vai satisfazer essa relação. Então, vamos aqui desenhar rapidamente o nosso cilindro. Tem que ser um cilindro longo para que os efeitos de borda sejam desprezíveis. Esse cilindro ele tem um raio R', né? Que ele diz no enunciado. E aí aquele procedimento que a gente já conhece. A gente traça aqui nossa gaussiana cilíndrica. Essa gaussiana cilíndrica ela só considera um trecho do nosso cilindro de comprimento L, ok? Esse trecho. E o raio da gaussiana, no caso que a gente quer calcular o campo fora, vai ser maior do que R. Então, é um S maior que R, ok? Então, lei de Gauss. Vou colocar aqui um sigma como a superfície gaussiana, tá? Então, uma coisa assim. E dA sigma igual a carga envolvida sobre ε0, ok? Nós já fizemos essa discussão, mas vejam que as tampas da minha superfície gaussiana não vão contribuir com o fluxo do campo elétrico. Por quê? Porque o vetor área das tampas vai ser ortogonal ao vetor campo elétrico. Como é ortogonal, esse produto aqui escalar para as tampas morre, sobra só a superfície lateral. Beleza? Então, eu fico com uma integral sobre a lateral de dAl, ok? Igual a 1 sobre ε0 sigma dA, e aí aqui é no cilindro, ok? No trecho do cilindro que a gente está considerando. Por quê? Porque este dA é diferente deste dA. Este dA aqui é um elemento de área da superfície lateral da superfície lateral da superfície gaussiana, ok? Já este segundo dA é um elemento de área da superfície lateral do meu cilindro propriamente dito, que carrega uma densidade superficial de carga. Então vejo que esses dA são diferentes. É aquele macete que eu já falei lá no começo. Do lado esquerdo da lei de Gauss, sempre vai aparecer elementos de área relacionados à superfície gaussiana e às dimensões da superfície gaussiana. Do lado direito, no entanto, vão aparecer elementos de área, elementos de volume, enfim, elementos de comprimento relacionados à região onde existe uma distribuição de carga. Nesse caso, o cilindro, ok? Então, podemos, como o campo elétrico ele vai ser ali constante ao longo, a norma dele vai ser constante ao longo da superfície lateral, a gente pode tirar da integral, e aí integrar sobre a superfície lateral do cilindro é obter a área lateral do cilindro, não, da superfície gaussiana cilíndrica, né? A área lateral da superfície gaussiana cilíndrica, que vai ser um 2πsL igual a 1 sobre ε0 sigma, e aqui a área lateral do trecho do cilindro que a gente está considerando. Vai ser um 2π L. Esse 2π morre com esse 2π, esse L morre com esse L, de modo então que o nosso vetor campo elétrico out, né, fora do nosso cilindro, fica S ε0 sigma R S chapéu. Belezinha? Obviamente, dentro do cilindro,
não existe carga, porque ele falou que é uma casca cilíndrica. Então, o campo elétrico o campo elétrico dentro vai ser 0. E agora a gente só analisa a condição da equação 2.33, né? Na superfície é R menos EIn, avaliado na superfície do cilindro. Né? Vejam que nosso Eout está dependendo dessa distância radial S ao eixo do cilindro. Tá? Então o S tem que virar Rão. Então a gente fica com sigma R, epsilon0, S chapéu menos vetor nulo. Então, Eout menos Ein também satisfaz a equação 2.33. Era só isso que ele queria, né? E agora o item C, verifique se o resultado do exemplo 2.7 é coerente com as condições de contorno 2.34 e 2.36. Tá, essas condições de contorno, se eu não me engano, são as condições sobre o potencial, certo? Deixa eu só relembrar quem que eram os potenciais. Então aí nesse caso, dessa questão, desse problema 2.27, nós encontramos que o potencial fora ele tinha uma dependência, né, com a distância radial, e ele era dado por R1², sigma sobre epsilon0 e R', enquanto que o potencial dentro ele era constante, só dependia disso aqui, ok? Então agora a gente precisa só avaliar se o potencial é contínuo na superfície, ou seja, temos que ver se esses caras são iguais na superfície. Quando a gente substitui R' por R1 nessa expressão de cima, o que vai acontecer é que os R'ões vão cortar e a gente obtém um sigma R' sobre epsilon0. Portanto, esse cara aqui de cima é constante, né? Vout acaba sendo igual a Vin, que é igual a R' sigma epsilon0. Primeira condição satisfeita. Acho que essa é a 2.34. A segunda condição é sobre as derivadas. Então, a gente precisa verificar se as derivadas do potencial são descontínuas na superfície, se eu não me engano é isso. Com relação a R. Então, a gente precisa fazer isso daqui. Tá. Errei na notação aqui. A gente precisa fazer isso daqui. Então, nesse caso aqui, a gente deriva com relação a R', que a gente obtém menos R1² sigma epsilon0 R' avaliado em R igual a R'. E aí, nesse caso, a gente obtém um menos sigma sobre epsilon0. No Vin, no caso, ele é constante, né? Como ele é constante, essa derivada dá zero. E agora a gente precisa analisar só essa descontinuidade e ver se ela satisfaz, no caso, a relação que ele queria, né? No caso, se vocês olharem lá no livro, é justamente essa daqui. Está satisfeito, beleza? Então, essa é a resolução desse exercício. Espero que tenha ficado claro. Eu dei uma boa mastigada, expliquei bastante passos aí. Lembrem-se sempre de avaliar esses campos, esses potenciais na superfície, na fronteira, beleza? Não pode esquecer de fazer isso, senão vai dar tudo errado. Então, vocês têm lá as expressões dos campos e dos potenciais dependendo das distâncias, e aí você avalia na superfície, na fronteira, e vê se a diferença, se os campos são descontínuos, se os potenciais são contínuos e se as derivadas dos potenciais são descontínuas na superfície, ok? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e é isso. Até mais.